Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas águas de um verdadeiro gigante. Uma força da natureza que não só divide, mas na verdade une dois estados. E mais do que isso, define uma região inteira. Estamos falando, claro, do Rio Parnaíba. E para começar, vamos falar de um apelido que diz tudo: Velho Monge. E olha, não é só um nome poético, não. Esse nome reflete um respeito, sabe? Um reconhecimento de que esse rio carrega uma sabedoria, uma história muito profunda no seu curso. É aquela presença constante, silenciosa, que foi moldando tudo ao redor. Certo, vamos aprofundar um pouco. Para entender de verdade a Parnaíba, a gente não pode olhar para ele como um simples risco no mapa. A gente tem que enxergar o rio como o verdadeiro motor da história e da vida na região. A gente pode pensar no papel dele de três jeitos principais. Primeiro, ele foi o motor da história, literalmente abrindo os caminhos para o desenvolvimento. Segundo, ele é a alma da cultura, inspirando lendas, músicas, todo o modo de vida de quem mora ali na beira. E claro, talvez o mais fundamental de tudo, ele é o sustento de gerações e gerações, garantindo o alimento e o trabalho. Mas essa força vital, esse gigante que sustenta tanta vida, agora está enfrentando as suas próprias batalhas. E a história que a gente vai contar a partir de agora, ela tem um tom de urgência muito grande. A frase é curta, mas o peso dela é enorme. É uma inversão total de papéis. Aquele que sempre cuidou, agora é quem precisa de cuidado. É aqui que a nossa análise tem um ponto de virada, um chamado que, sinceramente, não dá mais para ignorar. E aqui a gente vê essa dualidade, essa briga. De um lado, o Parnaíba que dá a vida, com seu delta que é o único nas Américas por ser em mar aberto e com toda a biodiversidade pulsando nas suas margens. Do outro lado, as ameaças que estão literalmente sufocando o rio. O assoreamento, que é basicamente o acúmulo de terra e sujeira que vai entupindo o rio, e a poluição das cidades, que contamina as águas. E essa luta contra o tempo, contra essas ameaças, não é uma coisa abstrata, um papo para o futuro. Não, ela tem data, tem um prazo que transforma a preocupação numa emergência real, para agora. 2026. Guarda bem esse número. Não é um número aleatório. É um marco, um ponto de inflexão que os estudos apontam como crítico para a saúde do rio. A partir daqui, o processo de degradação pode acelerar de um jeito que a recuperação se torna drasticamente mais difícil e muito, muito mais cara. Isso leva a gente direto para a pergunta central, a mais importante de todas. O que exatamente está em jogo se esse ponto de inflexão for ultrapassado? O que a gente perde? A resposta é clara e direta. O que está em risco é o nosso delta único em mar aberto das Américas. É a nossa economia, desde a pesca que alimenta milhares de famílias, passando pela agricultura irrigada até o turismo que floresce nas suas margens. E, talvez o mais profundo de tudo, o que está em risco é a nossa própria identidade, uma identidade forjada por séculos de convivência com o velho mundo. Então, o ponto crucial é o seguinte: diante de um cenário desses, a inércia, o deixar para lá, não é uma opção. A proteção do Parnaíba deixa de ser uma escolha para se tornar uma tarefa que não pode ser adiada. E a solução, apesar de ser um desafio enorme, começa com ações bem claras. Tudo começa lá na origem. Preservar as nascentes é garantir que o rio continue a nascer com força. E, em segundo lugar, é preciso revitalizar o seu leito, ou seja, combater o assoreamento e a poluição ao longo de todo o curso para devolver a saúde ao corpo principal do rio. É fundamental a gente entender que isso não é uma questão só do Piauí ou do Maranhão, de jeito nenhum. A saúde do Parnaíba impacta toda a dinâmica, tanto ambiental quanto econômica, de uma parte gigante do Nordeste. O futuro da região está, literalmente, correndo nessas águas. No final, tudo se resume a esta verdade poderosa. As ações que forem tomadas ou não, hoje, vão definir o rio que as futuras gerações vão herdar. Salvar o Parnaíba é um ato de autopreservação. A questão que fica no ar é: será que nós vamos atender ao chamado do velho monge?